O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é o 7º mandamento. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 14, que nos diz assim: não adulterarás. O que era adulterar? O que significa isso? Se nós analisarmos profundamente o que significa essa palavra, adulterar significa mudar a forma original. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, Ele também criou a mulher. Homem e mulher os criou. E os dois se fizeram uma só carne. O plano de Deus é que cada homem tivesse uma mulher e cada mulher tivesse um marido. E assim iria-se dar continuidade à raça humana. Mas a partir do momento em que o pecado entrou na vida do homem, o pecado por si só, ele adulterou todos os planos lindos e maravilhosos que Deus fizera ao homem. Isso por causa da escolha do próprio homem. E o coração do homem se tornou mau, e eles passaram a fazerem escolhas influenciadas pelo inimigo, escolhas contrárias à vontade de Deus. A mulher, por ter influenciado ele a comer do fruto proibido, ela sofreu uma grande punição quando Deus disse: o seu desejo será para o teu marido, ele te governará. Quando Deus disse isso à mulher, Ele não está ali dando a nenhum marido autoridade para poder tratar a mulher como uma escrava, como um animal de qualquer jeito, de bater nela e desrespeitá-la, não é isso. O que ele na verdade estava dizendo era: antes de você tomar alguma decisão, agora você deverá consultar o seu marido. Porém, com o passar do tempo, o coração do homem foi se tornando endurecido para Deus. Satanás revelou à humanidade o que é a carnalidade. Então, aquilo que era puro, aquilo que foi criado dentro da visão e da vontade do Criador, passou a ser adulterado. Quando Deus deu a mulher ao homem, aquela mulher ela deveria estar com ele até o fim da sua vida. O homem sempre teria que ser um homem de uma só mulher e a mulher de um só homem. Mas com a interferência do pecado, criou-se o adultério, ou seja, a modificação da vontade de Deus. E a partir daí, os homens passaram a ter muitas mulheres, mais de uma mulher. E isso passou a ser feito de uma forma totalmente carnal, apenas para poder satisfazer os seus próprios desejos carnais. Não havia uma preocupação em ter uma família, em se cuidar um do outro. Tanto as mulheres quanto os homens passaram a ser objetos para satisfazerem desejos carnais influenciados pelo inimigo.
Porém, quando Deus criou a nação de Israel e deu a Moisés as suas leis, ele então estabeleceu seu mandamento, que o homem não devia adulterar. A partir do momento que o homem e a mulher aceitam não adulterar, quando está dizendo homem no sentido homem e mulher, criação, ser humano, eles estão dizendo a Deus: eu aceito a sua vontade. Quando o homem e a mulher concordam em não adulterar, eles dizem a Deus: nós respeitamos ao Senhor. Quando um homem faz uma aliança com uma mulher, no sentido de um ser esposo de outro, o que acontece? Ali, antes de fazerem aliança um com o outro, eles primeiro fazem com Deus diante do altar. Então todo homem, para trair a sua esposa, primeiro ele tem que trair a Deus. E toda mulher, para trair o seu marido, primeiro ela trai a Deus. E o adultério é uma forma criada pelo inimigo para poder destruir aquilo que Deus tem, sim, de muito valor sobre a terra, que é a família. Então os homens são induzidos a adulterar. O inimigo, comandando a grande mídia mundial, ele estimula os adultérios nos filmes, nas novelas, em várias coisas, mostrando isso como uma coisa normal, através da música, através do dia a dia. Mas aí, num determinado momento da história, o Senhor Jesus veio aqui nos trazer então um conceito de adultério muito mais profundo do que até então as pessoas tinham. E o Senhor Jesus disse: o homem que olhar para uma mulher com pensamento impuro, ou seja, desejando-a intimamente, no seu coração, ele já adulterou com ela. Então o adultério, ele não passou apenas a ser a junção de dois corpos que não tem a permissão para isso, né? Mas sim, além disso, o desejar pelo pensamento. Isso também se caracteriza um adultério na vida do homem. E para que o homem pudesse ter mais facilidade em adulterar, o inimigo criou sobre a terra uma indústria do sexo ilícito para poder induzir as pessoas a caírem nessa teia, nessa armadilha. E o tempo todo, através das influências midiáticas, os homens estão sendo convidados a adulterar e a achar isso uma coisa normal. Existem as mais variadas desculpas para isso. Então, quando um homem ou uma mulher comete adultério, eles quebram uma aliança que foi feita com Deus. Eles se mancham diante de Deus. E eles então não
permitem que aquele relacionamento, aos olhos de Deus, seja como antes. Por isso o Senhor Jesus disse que o homem só pode se separar de sua mulher em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, do adultério. Porque a partir do momento que adultério, essa aliança é quebrada, ela é rompida. Mas aí alguém pode perguntar, mas então, a partir do momento que um dos dois adultera, não se pode mais voltar? Se fosse na antiga aliança, talvez não. Com certeza que não. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus, na nova aliança, Ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7, mas devemos perdoar apenas aqueles que estiverem arrependidos. Pode sim haver um conserto, uma reconciliação, mas eu não acredito que isso seja válido da forma que é aí. Muitas pessoas cometem seus erros e não demonstram nenhum pingo de arrependimento. Depois já são aceitos naturalmente e depois cometem novamente. Então, assim, o que é quebrado pode ser consertado aos olhos de Deus, mas, porém, seguindo os critérios da palavra de Deus. Porque o inimigo, ele cria muitas situações para que os homens e as mulheres venham adulterar. Eles fazem com que os próprios casais não tenham sabedoria entre si. Quando, por exemplo, uma mulher, ela vem falar da sua vida íntima com seu esposo para suas amigas, e apresentando isso de uma forma favorável, satisfatória, ela está sendo usada sem saber pelo inimigo para poder despertar um desejo em alguém que ali que é carnal contra o seu próprio esposo. Quando um dos lados, seja o homem ou a mulher, eles deixam de cumprir o seu papel matrimonial, né? De se permitirem um ter o outro, ele está julgando o outro lado para o adultério. Quando se há algum problema nessa área, o que deve haver é um diálogo e deve haver um ajudar o outro a poder corrigir-se. Muitos homens também dão brechas para o adultério. Então, é importante para que o homem e a mulher não caiam nessa teia, que venha a haver vigilância, que venha a haver cuidado. Um homem casado ou uma mulher casada, quando vê um outro homem ou uma mulher interessada por um dos dois, né? Uma mulher interessada pelo marido ou outro homem interessado pela esposa, eles têm que enxergar aquilo não como uma forma de vaidade, mas como um ataque de Satanás. Se você, por exemplo, é um homem casado, servo de Deus, mesmo não sendo servo de Deus, se uma outra mulher, ela te lança algum olhar, ela mostra algum interesse por você, você deve enxergar aquilo como uma afronta de Satanás contra a sua família e não ficar lisonjeado com isso. A palavra de Deus ensina que o homem deve fazer como José, fugir dessa situação. Assim também a mulher. A intimidade de um casal compete apenas aos dois e a Deus, e a mais ninguém.
Então qualquer propaganda que é feita dentro desse meio, ela induz os homens ao adultério. Quando eu digo os homens, é o homem e a mulher. E esse é um propósito, esse é um objetivo de Satanás, a vaidade, né? Então, assim, se o homem não tomar cuidado, ele vai adulterar todos os dias e depois vai dar glórias a Deus na igreja, né? Porque o adulterar não é apenas a união carnal, mas também a união mental. Quando o homem olha para uma mulher com pensamento impuro, desejando-a para si. E a mulher olhar para um homem com pensamento impuro, desejando para si. Então nós vemos aqui que as estratégias de Satanás para fazer com que o homem e a mulher venham adulterar, elas são muito bem elaboradas. Só que existem pessoas não cumprindo seus papéis, não vigiando, não tomando cuidado. E quando o outro cai, um deles vem cair, aí vem então a repressão, como se a culpa fosse apenas de um lado. E muitas vezes é apenas de um lado, sim, com certeza. Mas é necessário que ambos venham se examinar todos os dias. Como nós estamos nos cuidando, como nós estamos agindo mediante a palavra do Senhor, para que essa janela chamada adultério, ela esteja sempre trancada, com um cadeado ali que nunca será aberto. Então eu gostaria de deixar para cada um de vocês essa reflexão e desejar um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Amém.